Romanos, capítulo de número 16, vamos ler do versículo 1 ao 16. Romanos 16, do 1 ao 16, vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Fremonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou de tal maneira, Pai, que não nos deixou sozinho. O Senhor nunca abandonou totalmente aqueles que o Senhor fez à sua imagem e à sua semelhança. A união do Senhor com Adão era perfeita. E a Escritura diz que ao virar do dia, o Senhor sempre ia falar com Adão, o seu filho. E mesmo depois da queda, e a Escritura é bem clara e diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados, mesmo depois da queda, o Senhor não é como Epicuro ensinou aos gregos, o Senhor nunca deixou a sua criação de lado. Ao contrário, o Senhor sempre esteve presente, abençoando, manifestando as suas bênçãos, a sua misericórdia sobre toda a humanidade caída, salvando aqueles que são seus e proporcionando boas coisas para aqueles que, de maneira maldosa, continuam cuspindo no Senhor. Ó Deus bom, Deus maravilhoso. Mas mais que isso, o Senhor prometeu a Adão que o descendente da mulher, falando a Eva e falando ao inimigo de nossas almas, pisaria a cabeça da serpente e esmagaria o tentador, salvando, aleluia, todo o povo de Deus. E assim veio, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo, seu Filho amado, unigênito, nosso Senhor, nosso Salvador. O Senhor não nos deixou sozinhos, mas proporcionou grande salvação, aleluia, porque nós não podíamos nos salvar. Mas pela fé na obra de Cristo, seu Filho, nosso Senhor, somos justificados, santificados, somos salvos. Jesus nasceu, morreu,
ressuscitou e está à destra do Pai, mas o Senhor não nos deixou sozinhos, porque o Senhor mandou o Consolador para selar todo aquele, aleluia, que é seu, como uma garantia, como um penhor da herança que está reservada para os seus santos. Ó Deus bom e maravilhoso. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos, porque o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, reúne a todo aquele que é salvo num corpo, um corpo maravilhoso, a menina dos seus olhos, a Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, evidenciada na igreja local, por amor do teu nome. Ó Pai querido, na igreja, na sua obra, na obra do Espírito, podemos amar uns aos outros, podemos carregar as cargas uns dos outros e podemos ser, aleluia, que coisa maravilhosa, entender a tua bondade, Senhor, e sentir da tua bondade através do agir de nossos irmãos, aleluia, a nosso favor. Ó Pai, faça-nos entender a tua palavra. Mostra-nos, Senhor, que igreja não é comércio, mas sim uma grande família. Que isso seja a realidade dessa pequena igreja. Que nós possamos, ó Pai, pela infinita misericórdia e entendimentos que vêm de Ti, não somente entender essa verdade, mas praticar e ter a todos os nossos irmãos como filhos de Deus, como parentes em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Enche-nos do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Paulo, como homem do mundo, porque Paulo também, em algum momento da vida dele, foi do mundo. Amém? Longe de Deus, né? Como religioso fariseu, porque ele era realmente religioso fariseu, como judeu, ele era um homem com muitos amigos. Amém? Isso fica subentendido na Escritura Sagrada. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época dele, e era bem conceituado e influente entre os poderosos da sua própria época. Ele era um cidadão romano, mas ele era um judeu conceituado, a ponto de conseguir cartas junto ao sumo sacerdote, diz a Escritura, para ir até Damasco, porque ele começou a perseguir a igreja, ele segurou as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão, consentia com a morte de Estevão, e ele, pensando que estava fazendo algo para Deus, começou a perseguir os cristãos, ou os do caminho, na época, que eram chamados os primeiros cristãos, amém? Começou em Jerusalém, depois ele pediu cartas para ir a Damasco, porque a Escritura Sagrada diz que depois que Estevão morreu, os irmãos começaram a se espalhar e pregando de casa em casa o evangelho. Então Paulo pediu cartas para ir até a sinagoga de Damasco prender os da fé, os do caminho, amém? Então ele tinha um bom relacionamento, ele era bem visto, amém? E a gente sabe, amém, que indo prender os filhos de Deus, amém, alcançados por graça mediante a fé em Damasco, ou seja, aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor, a gente sabe pela Escritura, porque ela relata o que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco, amém? Quando viu o Senhor, amém? Ele viu o Senhor ressuscitado, amém? Foi evangelizado por Ananias e foi batizado, amém? E a partir desse momento em que ele viu o Senhor, em que Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, porque ele ficou cego, ele veio, Ananias pregou o evangelho a ele, explicou, porque Jesus falou, vá a Damasco e lá será explicado o que você tem que fazer. Então ele ouve o evangelho, ele se batiza, amém? E então a vida de Paulo muda totalmente. Abre lá em Filipenses 3. Paulo, que era bem visto, Paulo, que era um judeu acima da média, um fariseu dos fariseus, o primeiro da classe, vamos dizer assim, quando a
regeneração o alcança, quando ele se converte, a vida dele muda. E ele deixa isso bem claro quando ele fala em Filipenses 3, versículo de número 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi o quê? Todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo perdeu tudo o que ele tinha no mundo. Tudo. Ele perdeu bens, ele perdeu amigos, ele perdeu muitos dos parentes dele, se afastaram dele. Todos se voltaram contra Paulo, todos viraram o rosto contra ele. Quando você lê Atos dos Apóstolos, ele pregando em Damasco, ele precisou fugir, sendo descido por um cestinho no muro da cidade, porque já aqueles que o elogiavam já queriam matá-lo. Então ele perdeu tudo, bens, ele perdeu sua reputação, ele perdeu tudo por amor a Cristo. A vida dele foi transformada. Mas o Deus vivo cumpriu em Paulo aquilo que através do Filho unigênito, Jesus, prometeu a todos os que por amor de Jesus perdem tudo nessa vida. Jesus já tinha falado sobre isso. Abre lá em Marcos, capítulo de número 10. Deus teve muita misericórdia de Paulo e tem de todos os seus filhos, que por amor a Cristo perdem tudo nessa vida. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém que há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Paulo aqui, no capítulo de número 16, cita alguns dessa grande família da fé que Deus deu a ele por amor de Jesus Cristo. Ele perdeu seus amigos judeus, os fariseus o odiavam, ele perdeu bens, ele perdeu muitos parentes, mas Deus deu a ele uma família nova. Amém? Deu irmãos na mesma fé em Cristo Jesus. Coisa tão maravilhosa, irmãos, que ele chega a falar: saudai a mãe do meu irmão, minha mãe também. Acabamos de ler em Romanos, vamos ler de novo. Então Paulo tinha consciência de que isso tinha se cumprido na vida dele. Ele perdeu tudo, mas ele ganhou uma família, a família da fé, a igreja. Ou seja, pessoas pelas quais o apóstolo Paulo experimentou a bondade de Deus. A Bíblia fala que Deus é bom, mas como sabemos que Deus é bom? Uma das maneiras é exatamente através da igreja. Amém? Paulo sabia que Deus era bom, porque experimentou da sua bondade através da vida dessas pessoas. Amém? Da vida desses irmãos, pois serviram ao Senhor juntamente com ele. Ele servia ao Senhor, eles serviram junto. Amém? Eram cooperadores com ele. Ele estava cooperando em Cristo pela causa do Evangelho, pela pregação, mas ele teve companheiros que cooperaram junto com ele e o sustentaram, o ajudaram. Trabalharam pelo Evangelho com ele. Arriscaram a própria cabeça por amor a ele, Paulo, no caso de Priscila e Áquila. Então, Paulo sabia, isso é a bondade de Deus para mim. Ele está levantando uma família, meus amigos, meus irmãos.
Amém? Para me ajudar. Então ele sabia que Deus era bom pela ação da igreja em favor dele, em favor do evangelho junto com ele. Isso era maravilhoso. Todos esses gentios citados, dá para a gente ter uma ideia de que eram gentios pelos nomes aqui, a maioria nomes gregos. Amém? Né? A maioria nomes gregos, alguns não eram, porque Paulo cita alguns como parentes, então provavelmente eram judeus como ele. Amém? Né? Parentes mesmo, da mesma família. Mas todos esses gentios citados, na sua grande maioria, foram salvos por Deus, pois Deus os elegeu antes da fundação do mundo. São estes, com histórias de vida tão diferentes, amém? De Paulo, um judeu. Paulo era um judeu, amém? Da nação escolhida, da tribo de Benjamim, amém? E Deus coloca ele no meio de gentios, mas tanto Paulo como gentios eram salvos porque Deus os escolheu antes da fundação do mundo, amém? Paulo já tinha conhecimento dos oráculos de Deus, ele tinha uma noção do Deus vivo. Esses aqui, nenhuma. A maioria deles, nenhuma. Adoravam deuses que eles inventaram no coração deles, totalmente afastados. Mas a esses Deus uniu em Cristo pela fé. E a esses, com uma história de vida tão diferente de Paulo, a esses, Paulo, um judeu, chama de quê? De irmãos. Isso é muito forte. Para nós parece que é algo assim banal. Porque, né? Ô irmão, tudo bem. Mas para a época de Paulo, um judeu chamar um gentil de irmão, isso caía aos ouvidos dos que perseguiam a Cristo, dos judeus que não eram eleitos, como algo blasfemador. Como algo blasfemador. Mas Paulo chamava esses irmãos de irmãos. Ele tinha eles como uma família. Fica claro para nós, irmãos, só nesse começo, nessa pequena introdução, que a moda de ser crente atual, ser crente em casa, sem contato e vida congregacional com outros cristãos, os famosos desigrejados, não passa de uma grande abominação diante de Deus. Deus não chamou o seu povo para ficar isolado, sozinho. É claro, irmãos, que há situações e situações, né? Esse áudio talvez chegue aos ouvidos do irmão que está lá na Bahia, irmão Janas, ou de outros irmãos que não têm aonde congregar, realmente não têm. Ou irmãos que estão em igrejas que eles estão realmente tristes, porque ali se prega heresia. Mas uma coisa é certa, Deus não chamou ninguém para ficar sozinho. Ele chamou para ser participante de uma igreja, uma família, a família de Deus, pessoas salvas pelo poder do Evangelho. O povo de Deus é tirado do mundo para fazer parte de um corpo, cujo cabeça é Jesus Cristo. E esse corpo é evidenciado na igreja local. A igreja universal espalhada pelo mundo, ela é evidenciada pela igreja local, que o mundo olha e vê, ali há cristãos. Ali há um povo, e aí os nomes são variados, né? Que eles dão a nós, que creem em Jesus Cristo. É para isso que Deus salva o seu povo, nos tira do mundo, para que nós possamos ser participantes do corpo, cujo cabeça é Cristo. E esse corpo é evidenciado na igreja local. O que vai ficar claro para nós é que todos os que são citados aqui nesse texto, além de irmãos, eram também servos. Amém? Eles serviam a igreja de alguma forma. Todos eles aqui serviam a igreja de alguma forma. Amém? E eles serviam como, pastor? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, explica muito bem como é que eles serviam. Porque você vai ver no texto várias vezes Paulo usando a expressão no Senhor, em Cristo. Nada eles conseguiam fazer por eles mesmos, eles conseguiam porque no Senhor, em Cristo.
Eles eram de Cristo e por isso eles eram irmãos e servos. Amém? Irmãos uns dos outros, irmãos de Cristo, porque Cristo não se envergonha de chamar o seu povo de irmãos, diz o escritor de Hebreus. E eles eram servos, escravos de Cristo, porque todos estavam em Cristo. Aleluia. Eles não trabalhavam simplesmente para serem salvos, eles faziam, porque eram salvos, já estavam em Cristo. Isso fica claro. Paulo sempre vai repetir: cooperadores em Cristo, as primícias para Cristo. Aleluia, todos eles estavam em Cristo. Eles, esses irmãos citados, servem em Cristo e por meio de Cristo. Em todos eles, como em todo cristão verdadeiro, está estabelecida a verdade que Paulo fala em relação a si mesmo. Vou repetir. Nesses irmãos citados, para nós aqui hoje nessa noite, e para todo cristão verdadeiro que vai ouvir esse áudio, se estabelece, fica estabelecido aquilo que Paulo, ou seja, a verdade que Paulo fala em relação a ele mesmo. Que verdade é essa, pastor? Abre lá em Gálatas, capítulo de número 2. Porque às vezes parece que Paulo está falando só ele é o... Não, isso aqui é uma promessa para todos. Gálatas, capítulo de número 2, 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é uma verdade na vida de todo cristão verdadeiro. Foi uma verdade na vida de cada um desses irmãos aqui. Por que eles eram servidores? Por que eles trabalhavam e cooperavam? Porque não era mais eles, era Cristo neles. Aleluia! Como era na vida de Paulo, como é na sua vida, na minha vida e na vida de todo aquele que é alcançado por graça. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Isso deve ser falado não da boca para fora, mas do coração, como Paulo escreveu a carta aos Gálatas. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se Cristo não vivesse em mim, eu não estaria junto da igreja. Porque se eu não estivesse em Cristo, se não fosse a vida de Cristo, eu não serviria a igreja. Não é possível um homem natural fazer essas coisas. Somente aqueles que estão em Cristo. Volte para o texto principal, Romanos, capítulo de número 16, versículo 1 e 2. Ele começa citando uma irmã. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Presta atenção na palavra servindo aí. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Febe, ela servia, como o texto fala, né? Congregava em uma igreja em Cencreia, que era um porto adjunto a Coríntios. Então ela era daquela região de Coríntios. Amém? Ela não era uma crente de Roma. Mas, ao que dá a entender, ela foi para Roma fazer alguma coisa. Alguns dizem que ela é que levou a própria carta. Amém? Ela que foi entregar a carta aos romanos. Alguns dizem, mas não dá para ter certeza. A tradição, né? Que ela foi a que levou a carta. Mas que ela foi a Roma, ou iria a Roma, fica evidentemente aqui, porque Paulo pede a ajuda dos irmãos para que ela possa, em tudo que ela precisar ir em Roma, vocês ajudem ela, porque ela é uma pessoa que ajudou a muitos. Amém? Provavelmente, ela era uma viúva. Amém? Provavelmente. E uma mulher de posse. Amém? Ou seja, com algum recurso financeiro mais elevado. E era assim, provavelmente, que ela conseguia proteger e ajudar irmãos perseguidos. Amém? Inclusive Paulo. A maioria dos comentaristas crê que Febe era uma pessoa viúva e de uma pessoa com uma certa condição financeira mais elevada. E por causa disso ela conseguia proteger os irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua influência. Amém? Então,
aquilo que Deus deu a ela, ela usou para proteger a própria igreja por amor dos irmãos. Agora, o interessante é a palavra servindo, que está aí no verso de número 1. E é bom a gente entender isso para não ficar nenhuma confusão. Porque a palavra servindo ou servir tem a ver com diácono. Amém? A pessoa que é diácono, ela é um servidor. E alguns vão pegar esse texto aqui falando assim: recomendo-vos nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, e vão dizer que Febe é uma diaconisa. Vão defender isso. Amém? Que Febe é uma diaconisa. Porque esse é o sentido do termo, né? Está servindo, logo ela é uma diácona, é um diácono, mas como ela é mulher, então é diaconisa. Mas isso é muito difícil de se defender, irmãos. Alguém pode até dizer. Mas a palavra servindo, ou servidor, ou servidora, pode ser usada de muitas maneiras, ou de maneira muito ampla na Escritura. E nem sempre a palavra servidor ou servindo significa diácono. Amém? E verdadeiramente não é o caso de Febe aqui. Abre lá em Atos, capítulo de número 6. Vamos entender, mas por que não pode ser Febe? Tem que ter uma explicação, né, pastor? Por que servindo aí no caso de Febe? Só porque ela é mulher, não é diaconisa? Vamos lá para Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6. Aqui é a primeira vez que é instituído diáconos na igreja. Amém? Versículo de número 3. Mas irmãos, os apóstolos, né, falando à igreja, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Amém? Então, aqui eles estão sendo oficializados como servidores. De quem? Da igreja. Ou seja, eles têm um ofício. Qual? Diáconos. São servidores. Esse ofício foi instituído por quem? Pelos apóstolos. Amém? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram veja, há toda uma imposição de mãos, ou seja, eles foram oficializados como diáconos pela igreja, pelos apóstolos. Abre lá em 1 Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12. Veja só, o diácono, ou seja, o servidor oficializado, ele é diácono, seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Por que Febe não era uma diaconisa? É fácil de entender e é simples de entender, irmãos. Preste atenção. Quando encontramos na Escritura Sagrada termos específicos usados para alguém que tem algum ofício, você terá diretamente isso sendo dito. Simples. Amém? Diretamente. Eles são, lá em Atos, diáconos. Eles foram oficializados para isso. E aqui diz, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem sua casa, seus filhos. Um outro exemplo muito interessante, por exemplo, espero que os irmãos estejam acompanhando o raciocínio, é Paulo e os outros apóstolos. Por exemplo, Paulo, Pedro eram o quê? Apóstolos. A Escritura fala que Paulo e Pedro eram apóstolos. Mas você vai encontrar, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, Barnabé sendo chamado de apóstolo. E ele não era um apóstolo como Paulo e Pedro. Mas por que ele não podia ser um apóstolo como Paulo e Pedro, pastor?
Porque a Escritura Sagrada não fala que Barnabé viu ao Senhor. E uma das credenciais de um apóstolo é ter visto Jesus Cristo ressuscitado. Mas ele é chamado de apóstolo. Como pode ser isso? É o mesmo caso de Febe. Porque o que devemos entender, irmão, é que há um aspecto geral na terminologia. Um aspecto geral. Por exemplo, o caso dos apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado. Esse é o aspecto geral. Amém? Agora tem o aspecto particular do ofício. No caso de Paulo e de Pedro. Porque eles viram o Senhor ressurreto. Mas há o aspecto geral. O que é um apóstolo? É alguém que é enviado. Amém? E Barnabé foi enviado, amém, junto com Paulo pela igreja para evangelização. É só você ir lá em Atos. A igreja se reúne em oração, Deus manifesta o seu querer sobre a vida dos dois e fala, eles não podem ficar aí, envie eles. Envie quem? Paulo, apóstolo, e Barnabé. Mas Barnabé não foi enviado junto com Paulo? Logo ele é chamado do quê? De apóstolo também. Mas Barnabé é chamado de apóstolo pela terminologia geral do termo. Ele foi enviado. Uma das credenciais do apostolado, como a gente já falou, como ofício, era ter visto Jesus ressuscitado. Paulo viu e Barnabé não. Mas Barnabé era apóstolo. Não oficialmente, ou como ofício, mas sim porque ele foi enviado pela igreja. Você vai falar assim, eu já citei o nome desse irmão aqui. É um irmão que há muito tempo eu não vejo. Talvez eu pesquise na internet, não sei se ainda está vivo, se já foi para a glória. Era um irmão, você vai falar assim, pastor, você crê em apóstolos nos dias de hoje? Apóstolo igual Valdemiro Santiago, Edir Macedo, esses hereges aí? Não, isso é tudo herege, tudo filho das trevas. Eles não são apóstolos. Amém? Como eles querem ser, como ofício. Amém? Estão longe disso. Eles não viram o Senhor ressurreto. Amém? Agora, você vai falar assim, o Senhor crê em apóstolos? Eu sei que se você for levar na terminologia da palavra, existe apóstolos. Por exemplo, eu conheço o irmão Newton. Amém? Se alguém quiser chamar ele de apóstolo, pode. Eu conheci esse irmão há muitos anos atrás, na época em que ele ia começar a se preparar para ser apóstolo em países fora do Brasil. Ou missionário, geralmente as pessoas gostam de chamar, as palavras missionário e apóstolo é a mesma coisa. Amém? Ele se preparou até em Minas Gerais, e o primeiro país que ele foi para o Senegal. E ele foi para uma região do Senegal onde não havia igrejas cristãs. E ele, pela misericórdia de Deus, ali havia leitos, e até que eu saiba, a última vez que eu vi notícias, já tinha uma igreja lá fundada com pessoas de lá já, que creram em Cristo, foram alcançados por graça mediante a fé, e a igreja está lá, no Senegal, em uma região do Senegal, onde não havia igreja cristã, nem cristãos. Esse irmão, Newton, do Senegal, a última notícia que eu vi é que ele tinha ido para o Egito com a família dele. Então ele estava num novo trabalho, aí eu já não ouvi mais sobre ele, no Egito, Senegal, e vinha para o Brasil para buscar recursos para manter as igrejas lá. Amém? Então, o irmão Newton é um apóstolo. Não porque ele viu o Senhor, mas porque ele foi enviado pela igreja para pregar o evangelho. Então, os irmãos estão entendendo? É o mesmo caso de Febe. Febe era uma serva. Não há como dizer que não é. Amém? Mas não tinha ofício de serva. Ou melhor dizendo, ela não era uma diaconisa, pois isso é reservado apenas aos homens, como lemos os dois textos. Não há ordenação de mulheres. Mas o mais lindo é que, apesar dela não ser oficializada, porque a Escritura Sagrada não permite mulheres sendo oficializadas, isso não a impediu de quê? De trabalhar, de servir. Irmãos, eu até postei algo no Facebook. A maioria esmagadora dos cristãos verdadeiros não vai ter ofício na igreja.
mas todos eles, os cristãos verdadeiros, vão trabalhar em prol da igreja, em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Está vendo a diferença? Então isso não impediu ela de servir. O Evangelho irá produzir serviço, independente de ser homem ou mulher, independente de ter um cargo oficial na igreja ou não. O Evangelho, o poder de Deus, irá produzir serviço. O povo de Deus não é um povo preguiçoso, simples. O povo de Deus não é um povo preguiçoso. Volte lá para o texto. Romanos 16. E como Febe servia? Protegendo, né? Recebais, ela vai até Roma, então vocês recebam ela no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Por quê? Então Paulo dá vocês podem ajudar, vocês não conhecem ela, vai uma irmã aí, a Febe. Quando ela chegar aí, ajudem ela no Senhor. Por quê? Aí Paulo fala, porque a graça a alcançou. Por quê? Porque ela tem ajudado a muitos. Amém? A muitos, inclusive a mim. Ela tem protegido, ela é protetora. Alguém está correndo risco, ela vai lá e protege. É assim que ela servia à igreja, ao povo de Deus. Que coisa maravilhosa. Ninguém precisa de ofício para servir a Deus e servir a igreja. Amém? Deus levanta trabalhadores e todo o povo de Deus é trabalhador. Versículo de número 3, versículo de número 4 fala assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Febe era protetora, esse casal era cooperador em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Olha a compreensão de Paulo do seu próprio ministério. Amém? Paulo cita esse casal como cooperadores em Cristo, a ponto de arriscar a vida para salvar a próprio Paulo. Paulo estava prestes a morrer, eles foram lá e arriscaram a vida. Não entra em detalhes, mas eles arriscaram a vida para salvar Paulo, a própria vida. E ao fazer isso, abençoaram todas as igrejas gentílicas. Por quê? Porque Paulo era apóstolo para quem? Para os gentios. Amém? E os gentios sendo salvos por Jesus Cristo. Amém? Na pessoa de Paulo, que ia pregar o evangelho a eles. Amém? E esses irmãos, salvando a Paulo, abençoaram a todos aqueles que seriam alcançados pela pregação de Paulo. Amém? Então Deus usou esses irmãos para salvar Paulo da morte antes do tempo. Amém? Para que todos os que viriam a ser salvos pela pregação de Paulo pudessem ser salvos. Então toda a igreja foi beneficiada com o trabalho desses irmãos que arriscaram a própria vida para salvar Paulo. Que coisa maravilhosa. Abre lá em Atos, capítulo de número 18. Vamos analisar um pouco mais a vida desse casal. Porque alguém vai falar assim, Priscila e Áquila. Eu já vi até pessoas falando assim que Paulo tinha o cuidado de botar o nome da mulher na frente, porque Priscila era mais importante que Áquila. Já vi gente pregando isso, que não era comum, e Paulo colocava porque ela era pastora. Já vi pessoas pregando isso. Mas será que realmente era um casal de pastores? Vamos ao texto, amém? Atos capítulo de número 18, versículo de número 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila. É um judeu, hein? Natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Aqui já cai por terra esse tipo de narrativa, né? Porque lá ele primeiro fala Áquila e Priscila, aqui ele fala primeiro de Áquila. Por que Paulo aqui escreve primeiro o nome do marido e lá da mulher? Não tem explicação. A explicação é que ela era uma pastora? Estranho, né?
Mas vamos ver se o texto vai confirmar isso. Como ofício, preste atenção. Pastora como ofício. Porque pastora de ovelha tem lá, né? Raquel, era tudo pastora. Amém? Pastora da igreja. Chegada da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, opa, eles tinham um ofício aí, ó. Olha aí, pastor. Ela era pastora, será que é isso? Passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão, opa, agora vai falar, ela é pastora, hein? A profissão deles era fazer tendas. Qual era o ofício deles? Ela era uma mulher trabalhadora. Ela trabalhava junto com o marido, fazendo o quê? Tendas. E era o mesmo ofício secular de Paulo. Paulo também era um homem que fazia, fica claro no texto, né? Paulo fazia tendas, provavelmente, até alguns vão dizer, para o Império Romano, para o exército romano. Amém? Não há confirmado na Escritura, mas muitos vão dizer isso. Era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quem pregava na sinagoga? Paulo. Não Priscila. E muito menos Áquila. Também não cita que Áquila pregava nas sinagogas como pregador. Amém? Irmãos, com certeza Priscila era uma cristã. E como toda cristã conhecia das doutrinas da graça. Mas ela não era uma pastora, como muita gente de maneira errada afirma. Mas que ela conhecia as doutrinas da graça, conhecia, porque ela era uma cristã, e toda cristã conhece, todo cristão verdadeiro vai conhecer ou vai crescer no conhecimento das doutrinas da graça, a ponto dela ensinar sim, mas não como pastora. Vamos para Atos, de novo, Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha só. Eles estavam na sinagoga e apareceu esse Paulo, esse Apolo. Mas ele falava de Jesus somente com o batismo de João. E Priscila e Áquila, esse casal, eles tinham um conhecimento maior das doutrinas da graça. Então, eles viram a graça de Deus em Apolo, mas falou, vamos ajudar a ele, porque há algumas coisas que está imprecisa. Vamos ajudá-lo. Então levaram ele, aleluia, com eles. E lhes expuseram o caminho de Deus. Que coisa maravilhosa. Eles serviam realmente à igreja. O verso 5 diz assim, volte lá em Romanos. Que esse casal, Áquila e Priscila, reuniam a igreja na sua casa. Diz assim, ó, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Deles quem? Áquila e Priscila. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia em Cristo. Olha só, não saudai apenas Áquila e Priscila, mas saudai a igreja que se reúne na casa deles. O texto é bem claro, havia uma igreja que se reunia na casa deles. Algo muito comum, irmãos, nos 3 primeiros séculos da igreja. Amém? Os irmãos congregavam nas casas, amém? De irmãos que cediam suas residências para o culto a Deus. Amém? Era muito comum nos 3 primeiros séculos. Na verdade, a construção de templos cristãos, né, começou somente, praticamente, no século IV da história da igreja. Amém? É que começou a construção de templos. Porque a gente tem um costume muito errado de chamar construção de igreja. É um costume que ficou e é errado. Igreja não é construção. Igreja é reunião de pessoas. E pode ser em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, na casa de alguém. Amém? É reunião de pessoas, mas uma reunião
conforme a Escritura ensina. Porque uma coisa deve ficar bem clara, irmãos, é que há uma grande diferença entre se reunir para estudar a palavra, como Áquila e Priscila fizeram com quem? Com Apolo. Eles pegaram Apolo e... Calma aí, Paulo, Apolo, senta aqui que a gente vai explicar a palavra para você. Isso qualquer um pode fazer. Amém? Às vezes eu pego o Marcos lá e começo a explicar a palavra para ele. Amém? Os irmãos podem se reunir. Ô, Gabriel, vou lá na sua casa, vamos estudar a palavra. Amém? Não há problema. Não há problema nenhum isso. Mas isso não é igreja. Isso é uma reunião de pessoas estudando a palavra. Amém? Buscando conhecimento. A igreja só realmente é igreja quando ela se reúne em louvor e culto a Deus. A igreja, quando se reúne para cultuar a Deus, se reúne debaixo do governo de Cristo, por meio da pregação do Evangelho. Amém? Através de um ministro da palavra. Na ordem dentro do culto, através de diáconos. Amém? Ponto. Você vai para o Japão, por exemplo, eu falo isso porque conheci o pastor Cristiano que estava no Japão. Ele fala que no Japão é muito comum ter igrejas dentro de casa. A vida lá é muito diferente da vida aqui. Existem igrejas lá? Existe, mais ou menos no modelo daqui. Mas por causa da correria, principalmente entre os brasileiros que trabalham muito nas indústrias e não tem tempo de ir às igrejas institucionalizadas, existe igreja muito parecida com o tempo de Atos, dentro de casa. Mas o pastor Cristiano era um ministro do Evangelho com uma igreja que se reunia na casa dele. Amém? Não era simplesmente uma reunião para estudar a palavra de Deus, mas havia uma pregação, havia cânticos, havia ordem e decência. Na verdade, irmãos, o que Paulo está ensinando aqui para nós, através da vida desse casal, citando esse casal e citando que havia uma igreja, amém? Na casa deles, é que a minha casa vai se transformar, não é que a minha casa vai se transformar numa célula, como muitos começam a entender, amém? Cada casa é uma célula da igreja, como muitos defendem nos dias de hoje. Não é isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Mas sim que a verdade do Evangelho começa e é ensinada dentro do meu lar, no culto doméstico. Quando é que começa o ensinamento da palavra de Deus? Quando marido, esposa e filho se reúnem para fazer uma oração, para ler a palavra junto. E aquele marido não é propriamente um pastor, mas ele pode ensinar a palavra, instruir a sua esposa, o seu filho, porque ele aprendeu de quem? No culto da igreja, através do governo de Cristo, através do ministro da palavra. Amém? Então, esse é o ensinamento básico de Paulo está ensinando aqui. Áquila e Priscila tinham o prazer de ensinar a palavra de Deus, apesar de não serem ministros oficializados. Então eles abriram, havia uma igreja com um ministro na casa deles. Amém? Josué disse no capítulo 24 do seu livro, versículo de número 15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a grande apostasia está perto. E quando ela chegar? Quando a sociedade e a igreja institucionalizada, todas elas, se corromperem, o que vai sobrar? O que vai sobrar, irmãos? Vai sobrar o que era no começo. Vai sobrar a sua casa. Quando a grande apostasia vier, os verdadeiros cristãos só vai sobrar para eles o quê? As suas casas. E a frase de Josué vai estar mais forte do que nunca na vida do povo de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja se corrompeu, a igreja institucionalizada, o mundo se corrompeu por completo, mas dentro da minha casa a pregação vai continuar.
E se Deus quiser que haja uma igreja oficial dentro da minha casa, assim seja. Aleluia. Que seja assim, como foi na vida de Acre. É na nossa casa, para a glória de Deus, que vai sobrar a pregação do Evangelho. É na sua casa que começa o ensino e a adoração a Deus, irmãos. Famílias piedosas geram igrejas piedosas. Essa é a verdade. Famílias piedosas geram igrejas piedosas. A palavra de Deus continua no verso 5, né? Saudai, meu querido Epineto, primícias da Ásia para Cristo. Essa linguagem de Paulo é uma linguagem do Velho Testamento, né? Mas lá no Velho Testamento, a primícia era o primeiro bezerrinho sacrificado. Tudo isso era o quê? Sombra. Agora, não é mais sacrifício de animais. Rogo aos irmãos que deem a sua vida como sacrifício vivo, bom e agradável a Deus. Então, Paulo está usando essa terminologia do Antigo Testamento aplicada no Novo para as pessoas. Epinetos é a primícia. Não é que ele foi sacrificado, mas ele é a primícia, aleluia, de Deus. Ou seja, ele provavelmente foi uma das primeiras pessoas que Deus salvou na região da Ásia. Amém? Paulo pregou o evangelho e esse foi um dos primeiros que creu. Então ele foi uma primícia para Deus. Foi o primeiro daquela região a crer. Ele, Epineto, foi o primeiro a ser oferecido. Se os irmãos estão se lembrando de pregações aí de algumas sexta-feiras atrás, o que o ministro da palavra mesmo faz? Ele oferece a igreja a Deus como sacrifício vivo. Então Epineto foi o oferecimento, né, a primícia da Ásia para Deus. Ele foi o primeiro a ser oferecido a Deus como, aleluia, um filho de Deus. Aleluia, alcançado por graça. Que coisa linda. Ele foi o primeiro a ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Verso 6 e verso 7 diz assim: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo aí agora cita Maria. E Maria era ociosa? Não, Maria trabalhava e muito pelo evangelho. Outra mulher, amém? Ninguém fica sem trabalho. Pode ficar sem ofício, mas sem trabalho não. Amém? E ele cita dois parentes dele e diz assim: notáveis entre os apóstolos. E aí mais uma vez muitas pessoas vão dizer, viu? Não era somente aqueles 11, mas Matias e Paulo, havia outros apóstolos. É a mesma coisa de Barnabé. Amém? Eles estavam presos com Paulo em alguma situação, ficaram prisioneiros junto com Paulo, seus parentes. E eles foram enviados antes de Paulo. Para quê? Para pregar o evangelho. Mas eles foram enviados. Por isso eles são chamados o quê? De apóstolos. Mas não como ofício, mas como o termo geral da palavra. Amém? E o texto fala assim, que eles eram notáveis. Ou seja, Paulo reconhecia que eles trabalharam muito. Eles se destacaram muito em favor da igreja e de seu crescimento. Amém? Então eles foram enviados e pregaram o evangelho e ajudaram o apóstolo Paulo e eram notáveis. Todo mundo notava a ação soberana de Deus na vida deles em favor da pregação e do trabalho de evangelização, como apóstolos enviados, não como ofício. Verso 8, verso 9, verso 10 e verso 12, diz assim, os irmãos estão entendendo até agora? Amém? Diz assim, verso 8, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Olha que coisa linda, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Ó, tudo no Senhor, em Cristo, sempre, sempre. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião, outro parente de Paulo é citado.
né? Parente no sentido de sangue. Saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, sempre no Senhor. As pessoas costumam dizer o seguinte, irmãos, que um amigo é melhor que um parente, né? As pessoas vão falar assim, um amigo é melhor do que parente, amém? É melhor ter um amigo do que parente. Às vezes um amigo ajuda mais do que um parente, amém? Irmãos, eu digo sem medo. O povo do mundo fala isso, né? É melhor um amigo do que um parente. Mas eu digo sem medo, pelo que eu li aqui. Só existe verdadeiros amigos quando ambas as pessoas estão em Cristo. Porque Paulo fala de todos os seus irmãos aqui, de seus amigos. Meu dileto amigo, em Cristo, no Senhor. Só existe verdadeiros amigos quando ambas as pessoas estão em Cristo. Aí é a verdadeira amizade. Por causa de Cristo que os une. Então, parece que aqui eu vou fazer um parênteses, mas de profunda verdade. Porque se realmente só existe amizade verdadeira nesse mundo, quando ambos estão em Cristo, quando há duas pessoas salvas, amém? Isso não significa que não vai haver brigas e tudo mais, né? Paulo, diz o texto, não esconde o pecado de Paulo e de Barnabé. Discutiram grandemente por causa de quem? De Marcos. A ponto de se separarem. Não. Eu não levo esse rapaz, Barnabé falou. Paulo falou, eu vou levar ele. Não, Barnabé que queria levar e Paulo não queria. Ao contrário. Mas lá numa carta, lá na frente, Paulo vai falar assim, ajudai a Barnabé. Porque ele, dos judeus, é o único que ainda continua firme. Me traga Marcos, aquele que Paulo rejeitou no começo. Agora Paulo fala, ele é bênção. Essa é a verdadeira amizade. Por quê? Porque independe de circunstâncias, são unidos em Cristo, são irmãos. Então, irmãos, eu quero aplicar em outro ponto. Se aplicarmos isso ao casamento, por exemplo, podemos dizer sem medo. Se podemos dizer que só existe verdadeira amizade quando ambas as pessoas estão em Cristo, podemos dizer sem medo. Quando marido e mulher, ambos são verdadeiros cristãos, não há a mínima hipótese de divórcio. Quando acontece o divórcio dentro da igreja, é porque ou ambos não eram cristãos, ou um dos lados não era cristão, era apenas um cristão nominal. Ponto. Não há o que escapar. Não há o que escapar. Mas apenas um parênteses, mais importante. No momento em que divórcio virou normal dentro das igrejas, e não é normal. Amém? Quando acontece um divórcio dentro da igreja, das duas umas, a certeza é certeza, um dos dois não é cristão verdadeiro. Ou ambos não são cristãos verdadeiros. E os irmãos falam que eu estou dando um tiro no próprio pé, não é? Os irmãos sabem muito bem. Amém? Mas essa é a realidade que a gente tem que entender. Porque em Cristo sempre haverá misericórdia. Sempre haverá perdão, como Paulo perdoou a Barnabé e Barnabé a Paulo, como Paulo abençoou a Marcos, que antes ele tinha rejeitado. Sempre haverá perdão, porque estamos em Cristo. E somente o cristão verdadeiro pode verdadeiramente perdoar. Aleluia! Agora o texto fala assim, saudai, verso 10, no versículo 10, saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Paulo faz uma referência a esse irmão, que ele foi aprovado. Provavelmente alguém que passou por muitas provas, perseguições e lutas, e no final guardou a fé. A impressão que dá é que esse irmão sofreu tanta perseguição que as pessoas falam, ele não vai aguentar.
Mas Paulo, depois que viu a história dele, falou assim: esse é aprovado, hein? Olha o que aconteceu com ele. Saudai Apeles, porque ele foi aprovado, ele é um homem de Deus, com provas. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, mas ele guardou a fé. Isso confirma o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 1 da sua carta. Abre lá em Tiago. Na vida de Apeles se confirmou o que Tiago fala no capítulo 1:12. Bem-aventurado, salvo, santo é o que significa bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança ao quê? Aprovação. Apeles foi aprovado, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Apeles foi perseguido, provavelmente. A Bíblia não entra em detalhes na vida de nenhum desses, mas para ele ter sido aprovado é porque aconteceu algo muito forte na vida dele. Talvez até ameaça de morte. Nega Jesus ou você morre. Mas a ele foi dado o quê? A graça de poder confessar a Cristo diante dos homens. Aleluia. Esse é o agir de Deus maravilhoso. Versículo de número 13. Olha que coisa linda. Se um é aprovado, né? E por causa da prova que ele passou, toda a igreja dá testemunho. Esse realmente é um homem de Deus. Não é da boca para fora. Veja só que coisa linda é os versículos que vêm a seguir. Verso de número 13. A maioria dos comentaristas acredita que esse Rufo é filho de determinado homem que aparece nos evangelhos. Saudai Rufo. E Paulo deixa bem claro. Saudai Rufo, eleito no Senhor. Preste atenção. Um foi aprovado. E Rufo foi eleito no Senhor. Eleição. Paulo está citando eleição aqui. E por que será que Paulo faz essa menção à eleição? Porque Paulo aqui está inspirado pelo Espírito. Amém? E igualmente a sua mãe. A mãe dele também era uma salva. Que também tem sido o quê? Mãe para mim. Jesus falou o quê? Eu vou acrescentar mães, irmãos e irmãs a vocês. Então Paulo fala, a mãe de Rufo também é minha mãe. Ela tem sido uma mãe para mim. Tem me ajudado muito. É assim que ela coopera com a igreja. Amém? Quem é esse Rufo? E quem é essa mulher que não é citado o nome, que é mãe dele? A maioria dos comentaristas acredita que Rufo é citado em outra parte da Bíblia. Abre lá em Marcos, capítulo de número 15. E por isso que Paulo aqui fala em eleição, para deixar bem claro. Não é por causa de parentela, não é por causa de episódios marcantes na vida de ninguém. É porque Deus elegeu um povo. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21. Diz assim o texto. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. E aí Marcos cita o nome dos filhos dele, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Para que Marcos iria citar o nome dos filhos? Você olha a genealogia, geralmente fala do pai para o filho. Aqui fala, né, que ele tinha 2 filhos. Esse Rufo aqui, provavelmente era filho daquele Simão Cirineu, da cidade de Cirene, que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, junto com Cristo. Amém? Quando Paulo fala aqui, saudai Rufo eleito no Senhor, Paulo está querendo dar um ensinamento para nós muito forte. Porque imagine, era muito fácil para Rufo bater no peito e falar, meu pai carregou a cruz junto com Cristo. Era muito fácil para essa mulher, esposa de Cirineu, falar, nós somos muito importantes, porque afinal de contas, o meu marido carregou a cruz junto com Cristo. Mas Paulo não coloca nada na esfera humana, nem nas experiências, e nem nada disso. Paulo fala, ele só está firme no Senhor, porque ele foi um eleito. Aleluia. Ele é um eleito no Senhor. A mulher do
do Cirineu, ela é uma eleita, por isso ela é a minha mãe, em Cristo. É eleição, não é o que você faz, apesar que Apeles fez alguma coisa, ele testemunhou, ele foi aprovado e fez, mas ele fez por quê? Porque era um eleito. Então, isso é muito lindo, como a Bíblia se completa. Marcos não citou Rufo à toa, amém? Ele citou porque Paulo citaria lá na frente e falaria, ele é um eleito, não pelo que aconteceu com o pai dele, mas porque Deus o elegeu. Aleluia, glória a Deus, eleito no Senhor. Paulo declara isso para que nada fique, ou qualquer suspeita fique que alguém é salvo porque nasceu numa família moralmente boa, que alguém é salvo porque teve uma experiência de milagre, porque alguém é salvo porque nasceu judeu ou brasileiro ou americano. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com eleição, e eleitos são alcançados pelo Evangelho e através do Evangelho, cheios de graça e de fé, dons de Deus. É assim que alguém é salvo. E o texto fala assim, ó, no 14, olha que coisa linda. Já estamos indo para o fim. Saudai, aí cita um monte de irmãos, né? E fala assim no 15, saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem. Acho que eu comentei aqui com os irmãos, né, de uma irmã, que ela estava conversando com alguém na internet, e ela falou, eu sou santa, e o cara bloqueou ela, porque o cara tem uma visão totalmente deturpada do Evangelho. Amém? Ele não entende que o povo de Deus é declarado santo. Amém? Por que ele é santo? Porque ele é bonzinho? Não, porque Cristo é santo. Aleluia! Eles são justificados, então Deus pode chamá-los, mesmo pecadores, mesmo falhando, mesmo tendo que lutar contra o pecado. Para Deus, em Cristo, eles são santos. Paulo deixa bem claro aqui, a reunião de todos os santos. Todos esses aqui, amém? São santos que se reúnem com eles. Todos os santos aí que se reúnem com esses irmãos que eu estou citando, eles são santos. Aleluia! Que coisa maravilhosa! No Senhor Jesus podemos afirmar sem medo que a igreja, que a reunião dos santos de Deus, que estão sendo santificados para a vida eterna. A igreja é a reunião de santos de Deus que estão sendo o quê? Santificados para a vida eterna. Vou repetir. A igreja, apesar do joio, hein? A igreja, podemos afirmar sem medo, é a reunião de santos de Deus que estão sendo santificados para a vida eterna. Parece uma contradição, mas eles já são santos, estão sendo santificados para a vida eterna. Onde está isso na Bíblia, pastor? Facinho aí, ó, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2. Logo em seguida aí do capítulo 16, né? A igreja de Deus, que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser o quê? Santos. Aqui só inverteu a ordem, amém? Chamados para ser o quê? Santos. Paulo afirma, todos os irmãos que se reúnem com esses aí são santos. Por quê? Porque creram pela fé e estão sendo o quê? Santificados. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então a característica da igreja é um povo que está sendo o quê? Santificado. E por que ele está sendo santificado? Porque já são santos em Cristo Jesus. E a característica do povo, da igreja, é que é um povo trabalhador. E por que eles são trabalhadores? Porque eles já são salvos, aleluia, em Cristo Jesus. O povo de Deus é um povo que está se santificando. O povo de Deus é um povo que não tem preguiça e trabalha. Desde o serviço mais simples, que é consolar alguém que está sofrendo, como uma mãe consola um filho. Desde um serviço que você vai gastar do seu próprio dinheiro para proteger alguém que está sendo perseguido, como fez Febre. Ou de irmãos que têm o prazer de abrir a Bíblia e explicar o Evangelho para outro, como Áquila e Priscila. Aleluia.
É assim. Que coisa linda. Presta atenção, irmãos. Todos esses que estão sendo citados trabalham, cooperam, ajudam a igreja no Senhor Jesus Cristo. Então, o que fica para nós, para mim, para vocês hoje, é: o que eu tenho feito pela minha família, a igreja? Aonde eu posso ajudar? Esse é o ponto. O que eu tenho feito para a minha família, a igreja? Aonde eu posso ajudar? E são perguntas como essas que devemos fazer e nos preocupar. Porque se eu não estou fazendo nada, eu não estou seguindo o padrão bíblico da ação de Deus sobre a vida do povo de Deus. O povo de Deus não deixa ninguém sem santificação. O povo de Deus não deixa o seu povo ser ocioso. Por mais simples que seja o trabalho de alguém, é trabalho no Senhor. Irmãos, eu não gosto muito de falar de mim, mas acabo falando, né? Muitos anos atrás, houve, na época, a igreja onde eu congregava tinha negócio de ungir com azeite, né? Só a graça. E foi ungido, amém? Um dos irmãos foi ungido evangelista, amém? Então ele era o evangelista oficial da igreja, e realmente tinha que ser ele, porque o homem falava de Cristo, encontrava com alguém e falava de Cristo, era uma maravilha. Vou citar o nome dele, é capaz de eu mandar o áudio para ele, irmão Gil, amém? Irmão Gil, ele foi ungido evangelista na igreja. Isso nunca impediu, ou nunca me impediu, pela misericórdia de Deus, porque eu não sou melhor do que ninguém, de evangelizar na Vila Estação, aonde o irmão Gil ia evangelizar. A questão não é ser oficializado, alguns vão ser. A questão é, eu estou pronto a trabalhar para o Senhor. Amém? Essa é a pergunta. Estamos indo para o fim. O verso 16 fala bem assim. Que coisa linda. Saudai-vos uns aos outros com ósculo, beijo, né? Santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, a santidade, ou o grau de santidade que esses irmãos que Paulo cita aqui, o grau de santidade da igreja do primeiro século era tão grande, o grau de santidade que eles chegaram era tão grande, que proporcionou para eles que um gesto que para muitos de nós, hoje, por falta de santidade, é escândalo, será algo natural. Não é família? Imagina, irmão, um menininho, um rapaz de 14 anos. Eu tenho um rapaz de 14 anos. E você vê esse rapaz de 14 anos junto com o pai dele, amém? E acontece alguma coisa, alguma notícia boa, e o pai e o filho se abraçam, 2 homens, já 14 anos é um homem. Tem um exemplo aqui. Se abraçam e se beijam. Há maldade nisso? Nenhuma. Porque eles são família. Isso que foi gerado aqui para esses irmãos. A santidade, o grau de santidade deles era tão grande que um gesto que para nós, por falta de santidade, vai levar a gente a todo tipo de pensamento pecaminoso. Se 2 irmãos na igreja se cumprimentam com um abraço e com um ósculo no rosto, infelizmente para a maioria de nós, infelizmente, amém? Um beijo na face, tá, irmãos? Ósculo santo, essa pouca vergonha que tem ele, falando de algo bíblico, bem? Mas até um beijo na face, na maldade da maioria das igrejas dos cristãos de hoje, já vai levantar comentários pecaminosos, malignos. Irmãos, um beijo da face, ou um beijo na face de um homem não regenerado, é traição, é maligno. Judas deixou bem claro isso, porque ele também beijou na face, mas ele não era regenerado. Amém? Um beijo na face de alguém regenerado é natural, porque é irmandade, é união. Irmãos, eu quero deixar bem claro,
Aqui não é o caso de forçarmos as pessoas a fazer isso. Não é o caso. Amém? Né? Ou adotar como um costume imposto que os membros façam isso, como é comum na congregação cristã do Brasil. Amém? Não estou pedindo aqui para os irmãos começarem a se cumprimentar com um beijo no rosto, não é isso. Mas é apenas a confirmação que Paulo está fazendo aqui, a gente já vai encerrar, de que a igreja é uma família. Que é natural um pai de 40 anos beijar o seu filho no rosto de 20 e poucos. Só não é natural para quem tem o coração corrompido. Mas para pessoas conscientes, isso é normal dentro de uma família, sangue do mesmo sangue. Mas nós não temos o sangue do mesmo sangue, mas nós temos a mesma fé. Amém? E isso é natural. Paulo está falando de algo natural. Não é uma imposição de Paulo. Amém? Mas naturalmente. Paulo aqui só está confirmando: igreja é família. Igreja não é comércio. Irmão, Paulo está falando de ósculo santo, um beijo no rosto de irmãos. A maioria das igrejas hoje acaba o culto, a pessoa se levanta, não cumprimenta nem quem sentou do lado dela. Ela vai lá simplesmente para buscar alguma coisa de Deus, fazer barganha. Eu vim aqui para ser servido. Nós aprendemos aqui que a igreja não é para ser servido. Nós vamos para a igreja para cultuar a Deus e servir a Deus, servindo aos nossos irmãos na fé. Isso é igreja. Temos que voltar para os caminhos antigos, as veredas antigas. Igreja não é isso que a maioria do povo está fazendo aí, em que as pessoas nem se conhecem. Vão lá, sentam, recebe lá a unção, o passe, ou toda essa mandinga gospel que tem aí. Recebi minha bênção. Igreja é compromisso. Igreja é família. Igreja é suportar os mais fracos. Igreja é amar uns aos outros. Igreja é admoestar, exortar na fé, na palavra. Isso é a igreja cristã verdadeira. Ela é uma família. Igreja é uma família fundamentada no amor de uns para com os outros e não nos meus interesses pessoais. Aleluia. Vou repetir e termino com isso. Igreja, ou uma igreja verdadeira, ela é fundamentada no amor que Deus deu ao seu povo. Amor esse de uns para com os outros, na admoestação, na ajuda, na cooperação, na proteção, e não nos meus interesses pessoais. Vamos orar. Aleluia.